Queremos dizer para você que aqui você é especial, você é uma pessoa muito importante e que Deus possa falar ao seu coração poderosamente nesta noite. Eu queria convidar a leitura do texto sagrado, que servirá de base para a nossa exposição nessa noite, no livro do Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo de número 11, uma história muito conhecida, creio que você já leu, já ouviu diversos sermões a respeito desse texto. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar neste texto em várias e várias oportunidades, porque é um texto extremamente rico. Evangelho de João, capítulo número 11, texto que nos ensina a respeito de um episódio importante na vida de uma família. Há um luto, há uma morte, Jesus é convidado, é chamado, é convocado e o milagre acontece, a ressurreição de Lázaro. João, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora quero convidar para o versículo 32 deste mesmo capítulo, que a história prossegue, e a partir do versículo 32 nós lemos: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aí. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite e pedimos humildemente para que o Senhor nos ensine. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor, nós suplicamos para que o teu amor nos alcance, para que o teu Santo Espírito, que habita no nosso coração, possa tomar conta de todo o nosso ser, para que possamos, ó Deus, ouvir o teu recado e principalmente colocar em prática no nosso viver diário,
que no nome de Jesus, ó Pai, possamos nesta noite sair daqui com a palavra marcada, gravada em nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, há mais ou menos 10 anos, mais do que 10 anos no passado, eu não era este corpinho bonito que os irmãos estão vendo. Eu tinha alguns problemas de saúde por causa de uma vida um tanto quanto sedentária, e eu cheguei a engordar um pouquinho. Fiquei bem gordinho e me submeti a uma cirurgia bariátrica e então eu emagreci e fiquei mais bonito do que eu era, magro, musculoso, né? Mas não é isso que é interessante. O interessante, irmãos, é que o motivo, ou um dos motivos de fazer a bariátrica era porque eu, primeiro, roncava muito. Embora a minha esposa me ame muito, 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 ela não gostava muito das melodias que eu cantava para ela durante a noite, né? Roncando. Isso era um grande problema, mas mais do que isso, eu tinha apneia. Então, durante a noite, eu tinha alguns episódios de apneia em que eu parava de respirar, né? E quando eu voltava, todo mundo que estava perto se assustava, né? Quando eu tinha aquela pausa, as pessoas me cutucavam, achavam que o espírito já tinha ido embora, né? Mas eu voltava sempre, né? Mas isso me levou a fazer a cirurgia bariátrica. O que me trouxe de benefício? Eu experimentei, depois de mais ou menos uns 2 dias de cirurgia, como é bom dormir uma noite inteira. Eu não sabia o que era dormir uma noite inteira. Eu acordava no dia seguinte cansado, um tanto quanto estressado. Eu acordava no dia seguinte sem vontade de trabalhar, demorava para conseguir me conectar. E depois da cirurgia, quando eu experimentei o que é dormir uma noite inteira, sem atrapalhar ninguém do lado, sem roncar, e começar o dia descansado, eu entendi o que era uma boa noite de sono. Eu não sei se você tem uma boa noite de sono, se o seu marido deixa você ter uma boa noite de sono, mas se você tem, você sabe o quanto isso é bom. O problema é que se você não tem, muitas vezes você não sabe o que é ter uma boa noite de sono. O salmista, ele sabe o que é ter uma boa noite de sono. O Salmo número 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A insônia é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa em adormecer e permanecer dormindo toda a noite. Pessoas com insônia geralmente começam o dia já se sentindo cansadas, têm problemas de humor e falta de energia, e tem desempenho no trabalho e nos estudos prejudicado por causa deste distúrbio. Mas o que leva a pessoa a não dormir? No meu caso, uma questão de saúde. Mas muitas pessoas não conseguem ter uma noite de sono tranquila por outras questões que uma cirurgia bariátrica não vai resolver. Por questões espirituais. Por questões espirituais. Questões espirituais, como por exemplo, o seu relacionamento ou não bem tratado com a questão do dinheiro, com a questão das finanças. O que rouba mais uma noite de sono, o que rouba mais a tranquilidade, o que rouba mais a
capacidade de uma pessoa ter uma boa noite de sono do que um boleto que vai vencer no dia seguinte e a pessoa não consegue descansar no Senhor. As questões financeiras, elas roubam o sono. As questões financeiras nos impedem de dormir tranquilamente. Mas não apenas as questões financeiras, mas quando somos surpreendidos por uma notícia de uma enfermidade, e às vezes uma enfermidade dentro da nossa família, como a notícia de um filho que está doente, a mãe e o pai não conseguem dormir uma noite inteira. Passam a noite muitas vezes revezando, passam a noite muitas vezes vigiando para saber se o filho está com febre, não está com febre. Muitas vezes recebemos a notícia de pessoas distantes da nossa casa, em outra cidade, que estão passando por algum problema relacionado à saúde, e aquilo rouba o nosso sono, a nossa paz, de forma assustadora. Tanto que se o telefone toca no meio da noite, a primeira coisa que nos vem à mente é: alguém morreu. Alguém morreu. O dinheiro nos impede de dormir tranquilamente, ou a falta dele. A enfermidade nos impede de dormir tranquilamente, uma boa noite de sono. Mas as questões relacionadas às emoções, as questões relacionadas ao estresse, as questões relacionadas a coisas que não há como mensurar ou explicar para terceiros, coisas particulares de dentro do seu coração, que muitas vezes rouba a sua paz e você não consegue, não tem coragem de dividir essa informação com os irmãos da igreja em uma reunião de oração. Você não consegue compartilhar aquilo que rouba a sua paz, muitas vezes com a sua família, com o seu marido, com sua esposa, porque você teme o julgamento, teme que vão apontar o dedo para você, ou até mesmo você acha que não é espiritual ter este tipo de sentimento ou este tipo de pensamento. No texto que nós lemos, João capítulo de número 11, nós temos uma família que está passando por todos esses problemas, Nós temos uma família que não dorme, já há 4 dias. Nós temos uma família que não está em paz, já há 4 dias. E tudo se transforma quando Jesus chega naquele lar, quando Jesus chega naquela família. A preocupação, quem sabe naquela família, era com as finanças, sendo Lázaro o homem daquela família, com a morte dele, questões burocráticas da época, questões financeiras, questões empresariais, dúvidas a respeito de como 2 mulheres naquela época iriam continuar a vida, certamente impedia a paz no coração delas. Elas estavam preocupadas com questões financeiras, mas a própria notícia da morte, acompanhar a enfermidade, o luto que chega, agora elas estão com um caixão à sua frente, de alguém querido, de alguém amado, de um irmão. Como elas poderiam ter paz nesta circunstância? O texto nos mostra que questões emocionais, questões sentimentais estavam envolvidas. Mandaram chamar Jesus, Jesus chega, há questionamento a respeito do atraso de Jesus, há questionamento das pessoas dizendo: olha, se Jesus amasse mesmo, ele não teria morrido. Tudo isso estava martelando na mente e no coração daquela família. Portanto, era uma família que estava passando por problemas relacionados ao sono. Estavam passando por problemas relacionados a uma boa noite de descanso. Era uma família que estava perturbada, era uma família que estava angustiada. Mas Jesus vai até aquele lar
E essa paz é encontrada, é reencontrada. Pensando nisso, irmãos, é que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite um tema singelo: em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Por que em paz eu me deito e logo pego no sono? À luz do texto que nós lemos, mais especificamente no versículo de número 5, nós lemos: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A primeira lição nesse texto, irmãos, é que eu deito e em paz pego no sono, porque eu aprendi, eu entendi que o amor de Deus não significa ausência de dor. O amor de Deus não significa ausência de dor. A Bíblia não garante para nós um mar de rosas. A Bíblia não garante para nós que uma vez que você entregar sua vida a Jesus Cristo, você vai ter um salvo-conduto, você vai ter um campo de força, você vai ter uma força extra, você vai viver uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldade. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta que neste mundo nós teremos dificuldades. A Bíblia nos exorta que neste mundo nós vamos ter dor e nós vamos ter lágrimas. A inquietação no coração daquelas irmãs era porque elas tinham certeza do amor de Jesus para com aquela família. Jesus fazia daquele lar uma espécie de ponto de apoio. Sempre quando ele estava em viagem, ele passava por aquela localidade e dormia naquela casa. Eram amigos, eram próximos. Jesus amava aquela família. O texto deixa claro, não apenas Jesus amava aquela família, fato que as próprias irmãs reconheciam, mas apesar de Jesus amar aquela família, a dor não ficou longe daquele lar, o sofrimento não ficou longe daquele lar, as lágrimas não estavam longe daquele lar. Portanto, não é o fato de você passar por problema, passar por crise, não é o fato de você chorar, que significa que Deus te abandonou, que Jesus não te ama. O nosso sofrimento nada tem a ver com o ódio ou desprezo do nosso Deus. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o nosso sofrimento muitas vezes é resultado de um sistema em desequilíbrio, de um mundo em desequilíbrio. É isso que a Bíblia nos diz. Em Gênesis capítulo 1, tudo era perfeito. No capítulo 3, o pecado entra na história da humanidade, e junto com o pecado, a terra é amaldiçoada. Passa a existir pragas, enchentes, secas, e o mundo em desequilíbrio muitas vezes traz para dentro da nossa casa a dor e o sofrimento. Ou você acha que em uma enchente, aqueles que são amados por Jesus vão estar imunes às águas daquela enchente? Ou em uma seca, aqueles que são amados por Jesus vão ter chuva exclusivamente nos seus telhados? É óbvio que não. O mundo em desequilíbrio traz dor e sofrimento para toda a humanidade. Nós sofremos muitas vezes por causa das nossas escolhas. Nada tem a ver com o amor de Deus, porque Deus nos deu a liberdade. Nós temos a liberdade para escolher, não relacionados à salvação, por óbvio, mas temos a liberdade de fazer escolhas na nossa vida, como por exemplo, com quem nós vamos casar. Não existe predestinação para casamento, mas é você que escolhe quem é que você vai casar. E muitas vezes, mesmo que alguém diga, olha, não case, porque fulano não gosta de tomar banho, e aí você diz, eu vou casar, porque com o amor nós vamos superar este detalhe. Não supera.
fulano bate na mãe e nas irmãs. Não, mas com amor ele não vai bater em mim. Você escolhe. Os nossos sofrimentos, muitas vezes, são frutos da nossa escolha. Você escolhe o carro que você vai comprar, e quando você não consegue vender, a culpa não é da falta de amor de Deus, mas é por ter escolhido o carro errado na hora de comprar. Nós sofremos, muitas vezes, meus queridos, porque Deus está nos disciplinando. E a disciplina de Deus nada tem a ver com ódio, pelo contrário, é com o amor de Deus, porque nós disciplinamos os nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos. Deus muitas vezes nos disciplina justamente porque Ele nos ama. Logo, o sofrimento causado pela disciplina de Deus não é prova do ódio, e sim do amor de Deus para com as nossas vidas. Mas é verdade também que nós sofremos porque o diabo, nosso inimigo das nossas almas, ele está vivo e ativo. E muitas vezes nós nos aproximamos do inimigo, nós damos mole ao inimigo, e por causa disso nós sofremos. Perceba, nada tem a ver com o ódio ou com a falta de amor de Deus para com você. Pelo contrário, Deus nos ama, e quando você entende e compreende este amor de Deus, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque a nossa paz, ela vem de dentro, ela está no nosso coração, ela está na certeza da nossa salvação, ela está na certeza de que Deus nos ama, e porque Deus nos ama, eu posso posso dormir tranquilamente uma noite de sono, porque Deus está me protegendo, Deus está cuidando de mim. Portanto, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu compreendi que o amor de Deus não significa a ausência de dor, a ausência de sofrimento. Mas em segundo lugar, nós aprendemos uma outra lição importante, que está logo na sequência, no versículo 6, quando nós lemos: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Em segundo lugar, irmãos, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu aprendi que as minhas orações são respondidas no tempo de Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque eu aprendi, eu entendi que quando Deus diz não, ou quando Deus diz sim, é sempre no tempo precioso dele. Veja o que acontece no texto em que nós lemos. O texto deixa claro que Jesus estava em um local distante do acontecimento. Veja, logo no texto: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. De Betânia era a localidade. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A notícia da enfermidade, não da morte, a notícia da enfermidade de Lázaro chega a Jesus. De Betânia até onde Jesus estava eram 32 quilômetros de distância. A pé, na época, mais ou menos 1 dia de viagem. Lázaro fica doente, a notícia vai até Jesus. 1 dia para essa notícia chegar até Jesus. Quando a notícia chega até Jesus, o texto diz que ele permanece ainda mais 2 dias no local. E somente depois ele pega a viagem e vai até lá. Por isso são 4 dias, 1 dia para a notícia chegar, 2 dias Jesus permanece e 1 dia de viagem até chegar o local onde o problema estava, a encrenca estava, a angústia estava.
Jesus, portanto, e o texto deixa claro, em nenhum momento ele se apressa, em nenhum momento ele olha para o relógio, em nenhum momento ele está preocupado com o tempo. Primeiro ele diz: olha, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade não é para a morte. E depois ele ainda permanece ali quando chegam e informam: olha, nem precisa ir porque ele já morreu. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos: Jesus, acho que estava com algum problema relacionado ao tempo, ao relógio, ao cronos, como nós chamamos. Mas Jesus não estava com nenhum problema relacionado ao relógio. Pelo contrário, quando Jesus chega em Betânia, o milagre acontece. E o milagre acontece não porque Jesus chegou atrasado, mas o milagre acontece porque Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou na hora do milagre. Jesus chegou na hora que ele deveria chegar. Mas a hora que Jesus deveria chegar não era a hora em que as irmãs desejavam a presença de Jesus. Elas queriam que Jesus chegasse com Lázaro ainda vivo. E quando Lázaro chega, elas dizem: olha, agora já é tarde. Quando ele estava doente, talvez pudesse acontecer um milagre, mas agora ele já morreu, agora ele já está morto. O que elas não tinham de informação é que Jesus não é impedido por um diagnóstico médico. Jesus não é impedido pelo relatório da morte. Jesus não é impedido pela gruta. Jesus não é impedido pela pedra. Pelo contrário, o milagre acontece apesar de tudo isso. O milagre acontece e acontece na hora certa. E é isso que nos causa preocupação. É isso que nos rouba a nossa paz. É porque nós temos dificuldades em lidar com o tempo. Nós temos dificuldade em viver o presente. Nós temos dificuldade em entender o passado, nós temos dificuldade em lidar com o futuro. O nosso relacionamento com o passado nos traz depressão. Nós olhamos para os nossos traumas, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para as nossas lutas do passado e ficamos deprimidos. E dessa forma nós não conseguimos viver o hoje, porque estamos amarrados ao passado e ficamos sempre querendo discutir o que passou, o que terminou. Ficamos sempre discutindo o porquê do fato de 10, 15, 20, 30, 50 anos do passado. E quanto ao futuro, nós temos ansiedade, nós temos preocupações com aquilo que não aconteceu, mas com a possibilidade de que vá acontecer. Eu não sei se eu vou perder o meu emprego, mas eu já estou preocupado com quem vai ganhar a eleição. Eu não sei se eu vou perder o meu emprego, se a firma vai fechar, mas já estou preocupado se a minha esposa vai querer permanecer casada comigo, se porventura eu estiver desempregado, não tiver condição de pagar o financiamento do carro, da casa. Pode ser que a minha esposa não queira continuar casada comigo. Pode ser que se eu não conseguir dar uma boa educação para os meus filhos não vão conseguir arrumar um emprego. E se meu filho não arrumar um emprego, pode ser que ele se entregue à bebida, às drogas e fique pelas sarjetas da vida. E eu começo a olhar o futuro e não consigo viver o presente, porque o futuro me assusta e essa ansiedade me paralisa. E fico preocupado então com as contas que ainda não venceram, fico preocupado então com os diagnósticos que ainda não chegaram, fico preocupado com o que vai acontecer com os meus netos, quando nem filhos eu tenho ainda. Nós não lidamos bem com o tempo, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que Jesus chega sempre no tempo certo, Jesus chega sempre no momento certo, Jesus chega sempre para fazer o impossível
no momento certo. Eu posso quebrar o meu relógio, eu posso desligar o meu despertador e dormir em paz, sabendo que Deus está cuidando da minha vida. Deus está cuidando da minha vida. Em paz me deito e logo pego no sono, porque eu aprendi que o amor de Deus não significa a ausência de dor, mas também em paz me deito e logo pego no sono, porque eu aprendi que as minhas orações são respondidas no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Mas nós temos uma terceira lição, e essa no versículo 38 e 39 do texto que nós lemos, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Em paz me deito e logo pego no sono, porque eu aprendi que o natural não desaparece diante do sobrenatural. Como eu tenho dificuldade para lidar com a questão do sofrimento, como eu tenho dificuldade para lidar com a questão do tempo, eu tenho dificuldade para lidar com questões espirituais, questões não materiais, eu tenho dificuldade em traçar a linha de coisas que dependem de Deus e coisas que dependem de mim. Muitas vezes eu quero que Deus faça aquilo que Ele não vai fazer, e outras vezes eu quero fazer aquilo que somente Deus pode fazer. No texto que nós lemos, nós temos a terrível notícia da morte de um amigo. No texto que nós lemos, nós temos a notícia de que este acontecimento terrível bagunçou aquela família. Este acontecimento terrível trouxe dor, trouxe lágrimas para aquela família. Jesus é chamado, Jesus é convocado, Jesus é convidado, e Ele chega no momento certo, mas há lamento, há choro, há lágrimas. O texto diz que Jesus se comove, Jesus chora diante do fato, e Jesus vai até o local onde o corpo estava. E era uma gruta e uma pedra pesada colocada na entrada. E Jesus disse: tire a pedra. Mas a irmã já disse: Senhor, é melhor não fazer isso, porque já faz 4 dias e está cheirando mal. Já faz 4 dias, não vai ser bom tirar esta pedra. Mas se você tivesse chegado antes, ele estava doente e aí poderia ter a cura. Percebe? Ela acredita que Jesus tem poder. Não é falta de fé. Ela acredita que Jesus tem poder. Mas o poder de Jesus era para curar, não para ressuscitar. Eu sei que se ele estivesse doente, poderia ter cura. Mas agora, já faz 4 dias. Eu sei que curar é sobrenatural, mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Curar até vai lá, mas ressuscitar, aí já é um pouco demais. Mas Jesus diz: tira a pedra. Tira a pedra. Interessante é que Jesus poderia Ele mesmo ter tirado aquela pedra, ou um raio dos céus ter arrebentado aquela pedra, ou anjos terem viajado até aquele local e terem também tirado aquela pedra. Mas Jesus diz para aquela família, para aquelas pessoas, para o povo que estava ao redor: tirem a pedra, desatem-o. Ele era todo enfaixado. E Jesus então chama Lázaro: vem para fora, e Lázaro sai. Vocês percebem que há uma construção pedagógica por parte de Jesus, ao não usar o impossível para tirar aquela pedra, para não usar o impossível para tirar as ataduras de Lázaro. Jesus usa o impossível
para ressuscitar a Lázaro, e nós estamos sempre trilhando neste caminho entre o natural e o sobrenatural, o que depende de Deus e o que depende de nós, mas é muito difícil para trilhar este caminho, e diante dessa dificuldade a gente começa a não dormir, porque ficamos preocupados: será que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho que fazer? O que depende de Deus? O que depende de mim? Agora vai ter o acampamento de carnaval no próximo final de semana, né? Alguns meninos que estão aí solteiros vão para o acampamento para louvar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, né? Mas pode ser que de repente, né, consiga uma namorada. Alguns não estão dormindo, estão preocupados, porque ao chegar lá, vão ter que conversar, e conversar é difícil, né? E alguns que não têm uma lata muito bonita, né, vão ter que se superar, né, para tentar de alguma forma alcançar o coração das pretendentes. O que eu estou dizendo é: pode orar a semana toda, e deve orar a semana toda, mas quem vai ter que falar com a menina é o indivíduo. Um anjo não vai representar, o impossível não vai acontecer, é você que vai ter que falar. Percebe, irmãos, que nós queremos muitas vezes resolver os nossos problemas com uma ação divina, com uma ação sobrenatural, e existem problemas que é você que tem que resolver, que está nas suas mãos. Crises no casamento, muitas vezes ao aconselhar, nós informamos que Deus não vai resolver aquilo que o casal precisa resolver. É muito bom a oração, é muito bom orar junto, é muito bom pedir a intervenção de Deus, mas é ótimo também ter cuidado com as palavras, é ótimo também demonstrar carinho, é ótimo também reservar um tempo na agenda para o casamento, é ótimo também parar de ficar tratando mal um ao outro, é ótimo também dar passos em direção à harmonia dentro de casa, e isso é o casal que vai ter que construir. Não vai ser Deus que vai invadir a agenda, não vai ser Deus que vai fazer aquilo que é função do homem e da mulher dentro de casa. O Velho Testamento conta uma história muito interessante do profeta Elias, e a Bíblia diz que em determinada ocasião, por uma série de questões, Elias fugindo do rei, porque queria exterminar o profeta, ele vai até a beira de um riacho, e ele fica naquele riacho por algum tempo, e a Bíblia diz que corvos traziam para ele pão e carne, e ele comia do milagre de Deus. Mas o texto diz que ele bebia da água do ribeiro, e quando o ribeiro secou, Deus disse: é hora de partir. Deus poderia enviar pelos corvos também água, Coca-Cola com limão e gelo. Deus poderia, eu creio no milagre de Deus, no impossível de Deus, mas Deus queria que Elias trilhasse o caminho do sobrenatural e do natural. O alimento vinha dos céus, mas a água, ele precisava suar a camisa, ele precisava ir até o ribeiro, ele precisava se abaixar, ele precisava trazer a água para o acampamento. No texto que nós lemos, aqueles homens, Marta, Maria, não tinham poder para ressuscitar Lázaro, eles não tinham condição para chamar Lázaro para fora, mas eles tinham condição de tirar a pedra, eles tinham condição de desatar Lázaro, eles fizeram a parte dele, e Deus fez o sobrenatural, e essa verdade continua nos nossos dias. Você precisa orar pelo sobrenatural, desejar o sobrenatural, mas você precisa ter consciência de que você tem que trabalhar e suar a camisa, você tem que estudar para passar no vestibular, você precisa estudar para ser um bom profissional, você precisa preparar um bom currículo e sair para entregar de porta em porta. Isso é você, Deus não vai fazer isso para você ou por você, é a sua obrigação, é a sua função. Você vai orar pedindo para Deus te iluminar para que você possa educar o seu filho,
a sua filha, e Deus vai te abençoar, vai te dar sabedoria, vai te dar condição, mas é você que vai ter que colocar os limites, é você que vai ter que impor a autoridade de pai, a autoridade de mãe, é você que vai ter que ensinar, é você que vai ter que acompanhar o estudo, é você que vai ter que abrir mão de festa, é você que vai ter que abrir mão muitas vezes de um segundo emprego e até mesmo de um primeiro emprego para poder cuidar do seu lar. Ou seja, tem coisas que Deus vai fazer, o impossível Deus vai fazer, mas muitas vezes nós estamos passando noites em claro, porque nós desejamos que Deus venha fazer aquilo que cabe a nós, que cabe ao ser humano fazer. Quando nós compreendemos, quando nós entendemos que o natural não desaparece diante do sobrenatural, nós conseguimos dormir uma noite em paz. O salmista, no Salmo 4, no versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu tinha um amigo que ele descobriu um remédio que o fazia dormir a noite toda. Muito ansioso, ele começou a fazer uso daquele remédio, e ele dizia, ou recitava esse versículo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Loraques, me fazes dormir sossegado e seguro. Que você possa compreender que somente Deus pode te dar a paz que você precisa para dormir uma noite inteira, acordar descansado e disposto para enfrentar as batalhas, para enfrentar as lutas. Somente o Senhor, porque Ele nos ama. Vamos sofrer, mas Ele nos ama, Ele responde, não há demora, ao tempo certo, ao tempo de Deus, e Ele vai nos abençoar com o milagre, com o impossível, mas nós vamos caminhar fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Que Deus possa nos abençoar. Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do seu altar a vida de cada irmão, cada irmã presente aqui nessa noite, ó Deus. O Senhor sabe as angústias, as lutas, as tristezas. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a noite mal dormida, as lágrimas derramadas nas madrugadas escuras da vida, secreto muitas vezes da família, do esposo, da esposa. O Senhor sabe, ó Deus, as tristezas que rondam por um passado marcado, por um futuro incerto. O Senhor sabe, ó Deus, que o luto, que a insegurança roubam, Senhor Deus, a nossa paz. E é humano, é natural esse sentimento. Mas essa noite, ó Deus, nós aprendemos que há uma outra opção, e essa opção é Jesus Cristo. Há uma outra opção, e essa opção é o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia de que em Jesus Cristo nós temos paz, em Jesus Cristo nós temos proteção, em Jesus Cristo nós temos o cuidado que nós precisamos. Por isso, Senhor Deus, visita poderosamente os nossos queridos irmãos nesta noite, que todos, ó Deus, possam descansar nessa certeza, na certeza do seu cuidado, do seu amor e da sua proteção. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Em pé, irmãos, vamos receber a bênção de Deus. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, possa estar presente na vida do povo de Deus que se encontra aqui, mas que também está espalhado por toda a terra, hoje, eternamente. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos, na presença de Deus.